Olá, aventureiros, tudo bem? Eu sou o Héctor dos Trovadores Modernos e estamos aqui na RPG Con 2022 muito contentes de trazer para vocês uma oficina sobre o tópico de criação de personagens, narrativas e aventuras que sejam de fato impactantes. E para começar isso, a gente vai estabelecer um passo a passo, ou seja, todos os métodos, todas as etapas do processo que você precisa se atentar e o que vai ser mais importante para você nesse processo de criar o seu conteúdo para sua mesa, para os seus amigos que estarão participando. E além disso, nós estaremos também realizando um sorteio de uma pequena aventura com o pessoal da Trova. Então, para participar é muito simples, basta você comentar aqui, a gente vai dar uma contabilizada em todos os parâmetros no final e, se eles forem atendidos, você, na hora que eu der o sinal, você comenta o que eu vou pedir para você comentar e você vai estar concorrendo a uma mini aventura com a Trova. Não se preocupe, as portas da Trova estão sempre abertas, essa é só uma aventura gratuita que a gente vai estar disponibilizando. Mas você que quiser marcar outros jogos, outras sessões com a gente faz mesas pagas por valores bastante acessíveis, basta entrar em contato com a gente lá na página, no Instagram do @trovadores_modernos_RPG, e a gente vai acertando e conversando com você sobre qual que é o perfil do seu grupo, qual tipo de aventura vocês querem, quantas pessoas vão estar jogando e outros parâmetros que são importantes para se realizar uma aventura. Então, sem mais delongas, vamos para quais são os tópicos que a gente vai abordar. A princípio, nós vamos começar pela narrativa. Na nossa pesquisa do Instagram, quando a gente postou o story perguntando sobre, os nossos seguidores, a nossa amada Trova, nos disse que a maior parte deles estava interessado em, particularmente, narrativas, como criar narrativas incríveis. Então a gente vai passar por isso primeiro e destinar também uma maior quantidade de tempo a esse tópico específico. Em seguida está a criação de personagens, e esse vai ser voltado mais para os jogadores, enquanto a narrativa é um pouco compartilhada. Os jogadores, os personagens geralmente são voltados para os jogadores. Porém, nada impede que você aplique todos os conceitos que a gente vai comentar e todas as regras, todas as sugestões que a gente vai propor em seus NPCs, seus personagens de mestre, os personagens secundários que povoam o seu cenário, se você for um narrador. Por fim, a gente vai falar sobre criação de aventura. Eu particularmente acho que talvez fosse um tópico mais desafiador, mas por algum motivo as pessoas preferiram os outros dois por mais tempo. Então, esse é o formato que a gente vai adotar, pelo menos nessa edição. Eu espero que vocês se divirtam, espero que vocês gostem do conteúdo e se gostarem, comenta pra gente, dá o like, deixa sua impressão, dê sugestões de tópicos para as edições futuras, o que a gente pode abordar nas próximas RPG Con e também no nosso canal. Para quem não conhece o canal dos Trovadores Modernos, é só procurar aí no YouTube Trovadores Modernos RPG e você encontra sem maiores dificuldades. Agora, entrando mais especificamente nos tópicos de hoje, o que você precisa a princípio para construir uma boa narrativa no seu jogo? Bom, a princípio, o que é uma narrativa exatamente? No que consiste uma narrativa? Narrativa é uma das formas mais antigas de cultura compartilhada inventada pelos humanos. Narrativa é algo que se comunica fundamentalmente com o que significa ser humano. E eu acho que isso é o que tem de mais maneiro na parte do RPG. É o fato que a gente está perpetuando uma tradição que é fundamental a nível do que significa ser um ser humano. Hoje em dia a gente talvez veja vários aspectos negativos e implicações negativas da humanidade no mundo, mas é sempre bom utilizar essas pequenas janelas de oportunidade para lembrar o impacto positivo que a gente tem nesse universo, se é que a gente teve algum. Algo muito interessante para a gente comentar sobre narrativas é o fato de que o grau de controle da narrativa varia de sistema para sistema que você joga. Então, em alguns sistemas, a narrativa ela é bastante centrada em um narrador, enquanto outros jogos já partem para um lado de narrativa compartilhada. Os jogos mais estabelecidos do mercado, como Dungeons and Dragons, ou Chamado de Cthulhu, enfim, alguns desses mais famosos, eles têm uma concentração muito grande do poder narrativo nas mãos de um narrador, enquanto outros jogos como Tales from the Loop, ou a sua continuação Things from the Flood, que tem aquela pegada retrofuturista, com jovens investigando, enfim. Sistemas como esse tendem a ter uma narrativa mais compartilhada, ou seja, todos os jogadores, inclusive o mestre,
acaba tendo um papel não igual, porém muito mais semelhante, e às vezes igual assim, na construção da narrativa. Jogos às vezes como Ten Candles ou o Dread também tem esse esquema um pouco mais compartilhado de construção narrativa. Então o primeiro passo em termos de construção narrativa é se atentar a qual papel você vai desempenhar na mesa e o quanto de controle narrativo ele te permite. 3 coisas que a gente precisa definir bem para o restante do vídeo e para todos os 3 tópicos que a gente vai abordar são tom, tema e temática. Para quem não está familiarizado, o tom da sua história ele recai muito mais no fator sentimental, emocional, qual que é a sensação que você procura transmitir com aquela história. A temática, no entanto, ela puxa para um lado de se é uma fantasia medieval ou uma fantasia futurista, ou então se de repente é uma história realista e medieval, ou realista e futurista, ou se é algo mais vintage. A temática, em termos brandos, ela se refere ao como a gente vai descrever o cenário, o mundo, o universo em que a história se passa. Esses 2 aspectos são um pouco mais familiares, porém, o tema pode ser um pouquinho difícil de identificar. E é muito frequente encontrar posts de pessoas perguntando sobre temas e tal, em que elas não têm uma noção muito clara do que elas estão perguntando ou do que quer dizer tema. Fantasia medieval não é um tema, como a gente já comentou. Exemplos de temas são coisas como o amor prevalece sobre tudo, o bem contra o mal, a concentração de riqueza, tudo isso que implica em valores e como esses valores vão ser aplicados no universo é o tema da história. 2 histórias com uma temática compartilhada, 2 histórias de fantasia medieval, podem ter temas amplamente diferentes, mesmo se elas se passam no mesmo universo. E, por consequência, elas vão ter tons um pouco diferentes. Eu costumo usar uma comparação desses 3 tópicos com o mundo físico, o corpo, o espírito e a alma. Enquanto a temática de uma aventura é o corpo dela, como ela se manifesta fisicamente, o tom ela é uma parte mais espiritual, o ânimo dela. E a alma, por sua vez, o tema, implica nos valores, as crenças que vão estar presentes ali e quais tipos de conflitos vão ser abordados. Se você não tiver clareza sobre esses 3 tópicos conforme você vai criando as suas aventuras, ou então participando delas, isso pode prejudicar bastante o andamento da mesa. Não que ela vá ser ruim, mas o fato é que ela poderia ser melhor. E é isso que a gente está buscando. Qualquer um consegue rolar dados e narrar eu ataco, ou até fazer uma narração bonitinha, não se trata da simplicidade ou complexidade da sua narração. Mas a qualidade total, o potencial narrativo, ele vai muito além disso. O potencial narrativo vai muito além. A coisa que eu mais encontro por aí, às vezes você vê as páginas criando conteúdos que, por exemplo, narre para os seus amigos a diversão, e blá, blá, isso todo mundo já sabe. É uma coisa que todo mundo já sabe. A gente sabe que tem que prezar pela diversão, a gente sabe. Tem pessoas que parece que não entendem, é claro. Mas todo mundo já sabe essa parte. Essa parte já está compreendida. O que a gente quer é ir um pouco além. Então, tendo isso em vista, por que a gente não tenta criar uma narrativa juntos? Lembrando, a gente não está criando uma aventura, a gente não está ligando para aspectos mecânicos necessariamente. Por enquanto a gente vai focar na história. A gente está buscando trazer evocar algum tipo de sentimento e de valores que a gente vai projetar nos nossos jogadores e nas outras pessoas que estejam na mesa. Se você for um jogador, isso também vale para você. A narrativa que você traz para o seu personagem e a narrativa que você ajuda a construir em conjunto com o seu grupo é algo que também vai ser muito impactante no jogo. Uma narrativa, essencialmente, é uma forma de ver o mundo. É a transmissão de determinados valores ou perspectivas sobre a vida e crenças que vão estar implícitas nela, impregnadas. Então, quando a gente cria uma narrativa, ou seja, quando a gente traz algo para a mesa, a gente precisa estar bastante ciente de qual que é o tom que a gente está buscando. O mestre geralmente define o tom da aventura. Ele geralmente tem a palavra final sobre como que vai ser a vibe desse universo, e embora, claro, a gente tente consultar os jogadores na maior parte dos casos. Mas consulte o seu mestre ou então tente aprender ali pelo cenário, e se você for mestre, esteja atento a qual tom você está colocando. Uma história como The Witcher, por exemplo, tem um tom de derrota muito grande. A sensação que ela te transmite o tempo inteiro é de que não existe triunfo, não existe como você
proporcional bem naquele local. Sempre que você mexe em algo, outra coisa fica pior. Então é melhor você às vezes deixar tudo quieto como tá, em vez de tentar interferir nas coisas. Histórias como Star Wars, no entanto, elas já têm um tom muito mais esperançoso. É uma história de triunfo e de que as coisas precisam ser reestabelecidas e que há um bem que vale a pena ser defendido. Então vamos primeiro tentar olhar para a narrativa pelo aspecto dos jogadores como personagens e depois pelo aspecto um pouco mais complexo da aventura para os mestres. Quando você cria um personagem, geralmente existe um certo preconceito com os famosos estereótipos. Então aquela coisa de eu fui o único sobrevivente do massacre de orcs ou de um dragão que atacou a minha vila e agora eu tô caçando e buscando vingança, ou qualquer coisa do gênero, que são alguns tropes, alguns estereótipos bastante marcantes e marcados já, batidos, mas isso não significa que eles sejam ruins. E não é disso que eu estou falando aqui, eu não estou falando de você criar um personagem 100% autêntico e original. Até porque os clássicos são clássicos por um motivo. Os clássicos são clássicos e se tornaram clássicos porque eles foram imortalizados pelo seu valor inerente. É muito divertido usar um clássico e se você nunca usou um clássico, eu super recomendo. O que eu mais vejo são jogadores novatos que às vezes nunca jogaram na vida, mas eles querem algo diferente. E a questão é como e por quê, né? Como você quer algo diferente se você nunca experimentou o básico? O que é diferente para você? Diferente do que exatamente? Quando a gente estrutura uma narrativa, a gente tem que ter uma visão clara de aonde a gente quer chegar. Qual que é o objetivo final? Qual que é o seu marco? Aquilo que você quer alcançar com aquela narrativa. Para um personagem, ou seja, quais são os objetivos dele? E eu não estou falando de objetivos no sentido de ele quer se tornar o maior mago de todos os tempos, ou ele quer, sei lá, inventar um tipo de cura para o câncer. Esses objetivos são do personagem, não da narrativa. A narrativa ela quer estabelecer algum tipo de valor. Então, por exemplo, pegando o exemplo de um mago, o seu objetivo narrativo com ele pode ser o de se tornar o maior mago de todos os tempos, por algum motivo. De repente você quer utilizar esse conhecimento arcano para desenvolver magias temporais e consertar algo no seu passado. Ou talvez você queira um desfecho narrativo um pouco diferente. Talvez você queira uma narrativa de fracasso. Alguns dos meus jogadores mais memoráveis construíram narrativas de fracasso para os personagens deles. Ou seja, eram às vezes guerreiros que sofriam e que iam sofrer e que eles queriam mesmo que a pessoa tivesse uma vida sofrida, uma existência sofrida, que raramente compensasse ou valesse a pena, e que no final das contas deixasse em dúvida se realmente algo de bom foi agregado. Às vezes um mago se tornar um mago mais poderoso, mesmo sendo o objetivo do personagem o mesmo, ele pode ter objetivos narrativos bem diferentes. Ele pode ilustrar, por exemplo, a aquisição de poder e conhecimento para que ele possa ser disseminado e compartilhado com outras pessoas de sua comunidade, ou pode significar uma vontade de concentração de poder e dominância sobre os outros, conquista. Ao construir uma narrativa, você precisa estar bastante ciente de qual é o tom, se é um tom de otimismo, de pessimismo, de realismo, se o tom puxa mais para uma coisa melancólica, uma valorização do passado, ou se é uma coisa mais esperançosa, tendo em vista o futuro. Se às vezes você está numa aventura sci-fi distópica, ou seja, aquele futuro horrível em que tudo deu errado, as tecnologias maravilhosas que a gente sonhou em inventar existem, mas elas existem da pior forma possível. Você não vai trazer um personagem com uma perspectiva muito otimista, porque não combina, não é essa a proposta do jogo. O personagem não é ruim em si, mas naquele contexto ele pode ficar deslocado. E vice-versa. Eu lembro de uma vez eu estava fazendo uma mesa de My Little Pony em um dos eventos que a gente foi aqui no APC, e de repente chega um cara na mesa e diz: eu nunca joguei esse jogo, mas eu quero que o meu personagem seja caótico mal. Spoiler, não existe alinhamento moral em My Little Pony. Mas eu falei, certo, me explica o que você quer dizer com caótico mal. Ele tem ambições de
vilanescas ou algo do gênero. Não, eu só quero ser caótico mal. Tá, e no que consiste ser caótico mal? Você vai ter algum plano maligno? Você quer ser um pônei do mal que faz o quê? Ah, não, eu só quero ser caótico. Ah, então você quer, você quer ter escrito na sua ficha caótico mal, né? É disso que envolve. Mas enfim, o ponto é, você precisa ter um pouco de clareza de qual é o tipo de história. My Little Pony, por exemplo, não é o tipo de história que você fica criando personagens muito malignos ou histórias distópicas em que tudo deu errado. Não, é muito pelo contrário, é uma história de otimismo, uma história simples, enfim, promovendo valores como amizade, etc. A temática ela é bastante fácil de perceber, eu espero. Não é difícil você distinguir qual é a era em que se passa o seu jogo, se é num tipo de mundo medieval, ou futurista, ou no presente, ou em algum momento entre isso. E também não deve ser difícil de discernir se é mágico ou realista. Quando a gente fala de magia, é algo que traz um pouco de confusão. O que significa magia? O que significa fantasia? Veja bem, alta fantasia não se trata de ter uma grande quantidade de feitiços no mundo. Se trata de quão distante do que é real, do que é realista, do que é crível, do que é verossímil, os objetivos dentro do seu universo conseguem chegar. Ou seja, dentro da nossa possibilidade no mundo real, não está prevista a questão de ressuscitar uma pessoa que morreu há um ano. Quanto mais capaz de fazer coisas assim você é, mais alta a fantasia. A fantasia não se trata de você poder soltar fogo pelas mãos. Se trata de você fazer coisas que não são possíveis no mundo real. Soltar fogo pelas mãos é algo que está presente em vários universos que são de baixa fantasia. Isso por si só não quer dizer muita coisa. Porque, por exemplo, existem lança-chamas e existem muitas outras armas muito mais fortes que a ciência nos proporciona do que soltar fogo pelas mãos. Agora, se você consegue fazer um tornado de fogo, isso é algo que a gente não consegue fazer, é bem longe da realidade. Então está atento a isso. Qual o grau de realismo? Qual o limite de poder dentro desse universo? Como parâmetro de comparação, as pessoas geralmente não associam The Witcher a uma alta fantasia. Mas ela é. Existem dragões, existe magia comendo solta e a magia faz coisas inacreditáveis. Ela só não está presente em todos os momentos no mundo. E também não se trata disso, não se trata de presença. Não importa se a magia está em todos os lugares, importa se ela existe. E Senhor dos Anéis, por exemplo, por irônico que pareça, é um cenário de baixa fantasia, baixíssima. Não só porque a magia dela é tão pouco presente quanto é em The Witcher, mas também porque quando ela aparece, ela faz muito pouco. Ela faz muito pouco. Com isso eu quero dizer Gandalf, o Mago da Chama Branca, portador de um dos primeiros anéis de poder criados pelos deuses, membro de uma raça que é basicamente um anjo. Ele chega no demônio Balrog e o máximo que o poder dele permite ele fazer é tentar afastar o bicho. Quer dizer, não é exatamente o que a gente associa a um arquimago, um cara que abriu mão de treinamento militar para poder exercer seus dotes arcanos. Qualquer personagem nível 1 em D&D provavelmente tem tanto poder mágico quanto Gandalf, e isso é um pouco triste de pensar. Então, para a gente entender isso um pouco melhor, do que se trata a narrativa do seu personagem? Vamos tentar criar um personagem aqui? Eu vou propor inclusive que a gente tente criar um dos 3 tipos de personagem que eu vou propor aqui. Eu vou colocar uma tentativa da gente criar um personagem para uma fantasia medieval, bem padrão, nada muito fora do comum. O tom dela vai ser de glória, de esperança, enfim, vai ser bem otimista. Só que o tema que a gente vai explorar vai ser um pouquinho diferente. O tema que a gente vai usar nesse caso vai ser humanidade. Ou seja, o que significa humanidade, especialmente em um contexto onde ser humano não é o mesmo que ser senciente ou ser sapiente. Você pode ter várias raças que não são humanas, mas que precisam de um tratamento humanizado, e é isso que eu quero que você elabore em um dos seus personagens, se for a sua escolha. A segunda opção,
eu vou pensar em algo como o chamado de Cthulhu, um cenário mais moderno, um pouco mais próximo ali da década de 20. Em geral, a mesa vai ter um tom de leveza. Então não precisa fazer algo extremamente pesado, denso. Geralmente a gente associa pessoas em chamado de Cthulhu a sofrimento. Todo mundo sofre. É, é uma coisa pervasiva. Ninguém pode ser feliz, ninguém pode ter um backstory bom. Todo mundo tem que ter sofrido, tem que ter sido traficado como por um trabalho escravo quando criança, enfim. Todo mundo sofreu demais. Mas aqui a gente vai tentar puxar para um tom de leveza. E eu sei que é uma escolha intrigante você trazer um tom de leveza para uma mesa e para um sistema que é associado a terror, mas, enfim, esse tipo de contraste pode ser muito interessante. Se vocês quiserem explorar nas suas mesas, eu super recomendo. E tendo trazido um tom que não é naturalmente associado a esse tipo de temática do horror cósmico, eu vou tentar trazer um tema que é um pouco mais próximo e um pouco mais familiar para esse tipo de temática, que é o tema da insignificância. Ou seja, pensando nesse tom de leveza dentro do horror cósmico enquanto temática, de que forma o seu personagem pode explorar o tema da insignificância? Isso é, a gente considerando que dentro do universo, né, da Terra de Lovecraft, existem esses seres que vão além da nossa compreensão, às vezes além do nosso universo conhecido, além de qualquer coisa que a gente possa compreender. O quão significante nós realmente somos? Será que isso nos torna mais significantes ou menos significantes? E de que forma? Então, essa vai ser a segunda alternativa. O terceiro personagem que eu vou propor para vocês criarem, vocês escolhem um dos três, ou mais de um, se vocês realmente tiverem no espírito e acharem interessante o exercício, é um lobisomem, ou seja, do sistema lobisomem, o Apocalipse. Para quem não está familiarizado, basicamente são vários clãs de lobisomens e vocês têm essa maldição dentro de vocês e vocês tentam proteger o mundo espiritual e trazer algum tipo de conciliação entre o mundo humano, mortal, e o mundo espiritual. A temática é no mundo contemporâneo, aquele que a gente vive, sem muita diferença, é bem a vida real mesmo, só que esses personagens são lobisomens. Alguns mestres, inclusive, preferem, como eu, incluir todo o universo do mundo das trevas no mesmo cenário. É um pouco caótico, mas é da hora. Tendo isso em vista, como você criaria, por exemplo, um lobisomem que, por sua vez, nessa temática do mundo contemporâneo, ele explora um tom pesado, um tom de tensão, um tom sombrio, como é o tom de The Witcher, por exemplo. Ele é um tom sombrio, é alta fantasia, porém a fantasia sombria, e é isso, as pessoas confundem muito a ideia de baixa fantasia e fantasia sombria. Não, baixa fantasia é uma coisa, implica inexistência de seres muito mágicos, enfim, enquanto fantasia sombria é uma fantasia que pode ser alta ou baixa, mas que traz esse elemento da tristeza, do pesar, geralmente do pessimismo. E, enquanto o tom e a temática aqui estão razoavelmente alinhados, eu vou propor um tema aqui que vai destoar bastante desse tom, que é o tema da amizade, certo? Eu quero um personagem baseado no poder do vínculo, da amizade entre as pessoas, seja de qual é o significado disso e afins, pra gente tentar criar juntos. Vocês conseguem tentar criar um desses pra mim? Quem não estiver vendo isso agora ou for ver mais tarde, em um outro dia, vocês estão sempre bem-vindos para mandar lá pra página e a gente troca uma ideia a respeito, ok? Mas eu vou deixar vocês pensando a respeito disso enquanto a gente fala sobre o nosso próximo tópico, que vai ser geralmente mais voltado para os mestres. É a narrativa aplicada a aventuras.
Difícil, bastante coisa. Bom, essa é a hora que a gente entra naquele assunto que a gente discutiu sobre o sorteio. Bom, o que a gente vai estar sorteando é uma pequena aventura que os ganhadores vão poder escolher o sistema dentro de uma seleção que a gente vai apresentar, que vai desde Dungeons and Dragons, várias edições inclusive, não só a 5e, até vários sistemas de Mundo das Trevas, Mago, Vampiro, Lobisomem, ou Warhammer 40k, vários sistemas, uma grande seleção, tudo que for possível para fazer presencialmente, se vocês forem da região de SP, mais especialmente de São Paulo capital ou do ABC, ou por Discord, né, online, depende de qual for a localização de vocês, a gente vê quais são os sistemas preferidos. E para concorrer, eu vou querer que vocês coloquem aí no chat: eu sou o Trova. Eu sou o Trova, para mostrar que vocês estão prestando atenção, é isso que eu quero ver. Vocês estão prestando atenção? Estão se divertindo? Bom, eu não vou conseguir ouvir agora, mas eu espero que você tenha respondido. Enfim, coloca aí, eu sou o Trova, e a gente vai dar uma analisada depois para fazer o sorteio. O sorteio vai sair lá na página, repetindo, @trovadoresmodernosrpg, @trovadoresmodernos_rpg, lá no Instagram. A gente vai lançar lá o resultado daqui a uma semana, então não fique por fora, você vai poder concorrer hoje. E se você pegou o bonde andando, a gente, lembrando, oferece várias mesas. Todo mundo tem direito a uma one-shot gratuita de teste, e a gente oferece outras mesas pagas para quem curtir, ok? Então agora, voltando para o nosso tópico de narrativas aplicadas a aventuras. Bom, então para a gente estruturar aqui a narrativa de uma aventura, a gente precisa ter clareza de onde a gente está saindo e aonde a gente quer chegar com ela. A narrativa da aventura, ela vai perpassar o universo da narrativa do personagem. Inclusive é interessante que, se você é um mestre, você vai olhar para os personagens dos seus jogadores e ver quais narrativas eles trazem. O ideal é que eles abracem e abranjam o tom, o tema e a temática que você vai usar na sua aventura, ou que você propôs para eles ou combinou com eles, e você, em compensação, se apropria da narrativa deles para trazer para a sua história, para a sua narrativa de aventura. Então, por exemplo, quando a gente olha para uma narrativa de alguns personagens, por exemplo, em fantasia medieval, alguém fez aquele mago que a gente comentou, que quer alcançar o poder para dominar e para conquistar o seu próprio território. Talvez um necromante querendo vingança para ressuscitar os seus pais e depois dominar um território utilizando mão de obra escrava morta-viva. Aí a gente vê um guerreiro que puxa para um lado mais viking, e ele morreu e depois foi ressuscitado por algum tipo de entidade misteriosa que agora o utiliza como um tipo de fantoche para cumprir os seus próprios desígnios. E a longo prazo o objetivo dele é eventualmente encontrar uma forma de se libertar e talvez obter vingança. E aí a gente olha para um clérigo que tem no grupo também, e o clérigo tem um objetivo bastante padrão, talvez. Como eu disse, não se trata de personagens originais, mas sim de personagens bem feitos. O clérigo tem um objetivo bastante padrão de espalhar a palavra do seu deus e fazer com que ele sobrepuje o culto de uma divindade adversária, que talvez não tenha uma mesma inclinação que ele tem, ou que tenha uma visão um pouco mais ampla de moralidade do que ele. Nesses três casos, é importante notar que existe uma narrativa de poder. Se você não consegue pescar esse tipo de informação, é esse gênero de treinamento que eu recomendo que você faça bastante. Ou seja, tentar observar qual que é a narrativa. Você vê um filme, tá, qual que é a narrativa daquele personagem? Pô, ele quer tal coisa porque ele saiu de tal lugar para alcançar tal objetivo. Enfim, ver como as coisas se encaixam dentro dele. Como existe uma narrativa de poder, quando criar o meu reino, eu não vou criar um reino que tá todo mundo em paz e tá tudo bem. E entenda, não há nada de errado em você fazer um reino que tá tudo em paz e tá tudo bem. Na verdade, isso é bom, porque se você tem um reino que tá tudo em paz e tá tudo bem, aparentemente existe um lugar legal que o seu grupo já tem um motivo para defender. Mas nesse caso, é preferível fazer algo diferente. Por quê?
porque eles querem, dá pra notar, você sente isso nos personagens, que eles querem uma narrativa de poder. Então é preciso que tenha ali um conflito político, conflitos religiosos, conflitos sociais, conflitos de dominância de território, talvez entre gangues também. Todo tipo de conflito que você puder explorar nesse tipo de caso, em que você tem várias narrativas de poder, com esse tema da dominância e do poder muito forte, é sempre algo positivo. Quando você constrói uma aventura que se baseia tematicamente na narrativa dos seus jogadores, dos personagens dos seus jogadores, aquilo vai fazer com que eles se sintam muito mais inclusos e participativos na história do que você simplesmente fazer algum encaixe do backstory deles. Às vezes, eu trouxe o irmão perdido para a história. Ok, você trouxe o irmão perdido para a história, mas isso vem acompanhado do tema que ele devia ter, da narrativa que ele propunha ou não. Por exemplo, digamos que o irmão desse guerreiro que foi escravizado pelo deus tenha morrido ou algo do gênero em um conflito entre tribos no passado. Aí você traz ele de volta e diz que não, na verdade, ele não morreu, ele sobreviveu ao conflito e aí ele decidiu ir embora e tudo bem. Isso não está explorando o conflito, a narrativa que tem no personagem do guerreiro. E também não está explorando a de nenhum dos outros, inclusive, né? Esse é o problema. Se explorasse o dos outros, ao menos, seria interessante até para integrar uma história na outra. Mas, da forma como não está explorando nada. Ele simplesmente voltou e agora ele só quer paz. Agora, vamos supor, das duas uma. Ou ele voltou e ele retorna propondo algo para o irmão dele, dizendo que agora que ele tem esses dons, esses dotes atribuídos a ele, eles podem juntos retornar para onde eles vieram e conquistar todos os povos. E aí você coloca realmente o personagem do jogador, do guerreiro, em xeque, porque tanto contrapondo os objetivos atuais dele com os outros, com o presente e o futuro dele com o passado, que é representado pelo irmão. Você está trazendo o tema do conflito ali para esse personagem que você fez ressurgir, além de que você está de fato trazendo o personagem que ele criou, você está trazendo o irmão de fato que ele imaginou para o personagem. Você não está trazendo só uma pessoa que tem o nome e a aparência do irmão dele, você está trazendo o irmão dele para o jogo, e é isso que é legal, porque só você citar e você ficar jogando NPCs às vezes nos seus jogadores não é o suficiente, não é o bastante. Eles têm que ser coesos, eles têm que ser coerentes com o contexto em que eles foram criados. Enfim, às vezes você traz só um plot twist qualquer, citando de passagem o personagem da história, do backstory de um dos seus jogadores, e vira um plot twist de novela mexicana, tipo, o vilão tira uma máscara e na verdade, eu sou o seu tio, sabe? Por quê? De onde veio isso? Então é importante que você mantenha uma certa coerência, né? Uma certa coesão temática entre tudo isso. Às vezes os mestres eles focam muito ao criar uma aventura em vou criar o vilão, eu vou criar ou colocar alguns monstros, mas existem vários elementos que são extraordinários, que são externos a esse tipo de diálogo dos monstros ou dos vilões, e que são muito mais importantes em termos de inclusão dos personagens de fato. Além disso, quando você utiliza os seus jogadores e a narrativa dos personagens deles, uma vez que eles tenham utilizado, né, por sua vez, o tom, o tema e a temática adequados da sua aventura, você incluindo eles na sua aventura, você já vai ter uma narrativa, uma narrativa de aventura que vai ser coesa e vai ser coerente dentro dos seus parâmetros. Você não vai precisar se preocupar se, será que isso encaixa? Não, isso encaixa. Por quê? Porque faz parte daquilo que você já tinha projetado originalmente, dos pilares e dos parâmetros que você colocou. É assim que os seus jogadores vão utilizar também parâmetros para avaliar se algo é importante ou não, sem você precisar dizer, vamos para lá. Se o grupo está estacionado em um acampamento entre 5 cidades diferentes, uma delas é completamente pacífica, as outras 2 têm um conflito entre si, e aquelas outras 2 ali
sei lá, estão em ruínas. Nesse tema de conflitos, né, nessa narrativa de conflitos, eles certamente vão querer explorar aqui tem algum conflito entre si. Se fosse, no entanto, uma aventura com um tom mais de nostalgia e um tema de explorar o passado ou algo do gênero, e todos eles tenham criado personagens que de alguma forma tentam se comunicar com o passado, talvez um mago que tenta observar através do tempo o passado, ou enfim, um guerreiro bárbaro que traz tradições ancestrais em si e que busca se reconectar às suas raízes. Todos eles vão ter muito mais interesse nas ruínas, inclusive, apesar de tecnicamente não ter nada lá. E é claro, isso vai informar também as suas escolhas de monstros. Vocês não vão simplesmente colocar desafios para os seus personagens que sejam legais só por ser. Não importa se um dragão é legal. Um dragão não vai ser tão legal quanto um desafio um pouco mais adequado para o tipo de personagem que o seu jogador criou. Então, depois de tudo isso, a gente vai para o nosso segundo exercício. Nesse segundo exercício, o que eu vou pedir para vocês é para criarem duas narrativas de aventura. Ou escolher uma delas para criar, sendo mais claro. Quem quiser criar as duas, seja bem-vindo, não tem problema algum. Pode deixar aí registrado e a gente vai trocando essa ideia. Ou então manda lá na página depois se quiser mais algum tempo para pensar. O primeiro é baseado naquele grupo que eu comentei a princípio, né, do mago necromante, o guerreiro viking e o clérigo com a entidade misteriosa que ele quer fazer expandir a influência. E o segundo, que vai ser um pouco mais desafiador, eu vou pedir para vocês criarem algo mais voltado ali para a ideia de chamado de Cthulhu. Então, os personagens com quem vocês estão lidando são particularmente um historiador e antiquário que busca certas relíquias do passado, mas que nunca foi capaz de compreendê-lo completamente e que está tentando de todas as formas no seu universo acadêmico, que ele ainda tem contatos, ele ainda dá aulas em algumas faculdades, ele está tentando de todas as formas descobrir alguns eventos a respeito da história maia. Junto a ele, há uma detetive que procura descobrir quem é o seu pai verdadeiro, que ela nunca conheceu, pois foi abandonada em um orfanato quando ainda era bebê, supostamente com um bilhete dizendo que a família, que incluía pai, mãe e irmã, sentiriam muitas saudades dela. Ela não compreende o porquê ela foi abandonada então, e até hoje essa dúvida a perturba profundamente. E particularmente ela se pergunta se os pais ainda estão vivos e quem seria essa irmã. Talvez todas as mulheres para quem ela olha, que sejam mais ou menos da idade dela, ela se pergunte, será que é ela? E, por fim, nesse grupo existe um astrofísico. Ele está tentando entender melhor os movimentos dos corpos celestes e ele é fascinado pelo fato de que, olhando para a imensidão do espaço e para o escuro que há entre as estrelas, ele pode perceber não o presente, mas sim o passado, às vezes anos ou décadas ou séculos e milênios atrás. Essa informação que a luz só permite chegar a nós muito tempo depois do ocorrido. E de certa forma o fascina esse aspecto de observação astral, o quanto você está, na verdade, olhando através do tempo, mais até do que do espaço. E é uma das poucas oportunidades que um humano vai ter de observar através da janela do tempo, para além desse pequeno recorte que é o presente. Quais tipos de aventuras, de narrativas de aventura, vocês imaginam que seria conveniente? E com isso eu quero dizer quais arcos vocês gostariam de abordar, quais tipos de vilões seriam relevantes para cada um deles, que tipos de desafios vocês acham que seriam legais e quais locais seriam interessantes. Vão comentando aí e a gente vai trocando uma ideia a respeito disso, ok? Eu vou deixar aqui rolando uma música e algumas outras coisas pra gente ir discutindo enquanto vocês vão pensando a respeito, pode ser? Mas por hora a gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado da oficina. Ano que vem pretendemos marcar presença com algum outro tópico. Deixem aí embaixo que tipo de discussão, de debate vocês gostariam de ver atrelados a essa nossa oficina aqui na RPG Com. Quais outros tipos de participação vocês gostariam? Se vocês gostariam talvez de mesas abertas, que infelizmente a gente não conseguiu ver a tempo
o evento, senão a gente teria disponibilizado uma mesa com certeza. E não se esqueça, comentem aí embaixo, eu sou o Trova, e vocês vão estar concorrendo a uma mini aventura e também mais alguns outros brindes misteriosos que eu pretendo dar para os ganhadores, envolvendo dados e talvez até livros de aventura. Então, por enquanto a gente vai ficando por aqui e até a próxima Trova. Falou!